águas vivas fluem do trono de Deus. Senhor, que o teu rio esteja passando sobre este lugar, ó Pai, gerando vida em nós. Que a tua palavra ela venha fluir, ó Pai, juntamente com o teu rio, Senhor, alcançando as nossas vidas, com os corações abertos, para receber aquilo que o Senhor tem para semear sobre nós nessa manhã. Tua palavra nos ensina em Ezequiel 47, que por onde esse rio passar haverá vida. A tua palavra, ela gera fé nos nossos corações, Senhor. A fé, ela vem senão pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que venha a vida sobre nós, Senhor. Que seja gerado fé nos nossos corações nessa manhã. Que haja o derramar sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Uma porção sem medida, ó Pai, como o Senhor desejar, sobre a vida daqueles que têm sede de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Podem se assentar. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos estar lendo um pouco sobre a instituição da Páscoa. Esse dia tão especial para as nossas vidas. E Jesus Cristo ressuscitou, que Ele venceu a morte e Ele vive. E o Senhor, Ele tem um grande banquete preparado para as nossas vidas. A palavra de Deus em Salmos 23 diz que Deus, Ele prepara para nós uma mesa com um banquete na presença dos nossos inimigos. Existe um banquete preparado para as nossas vidas, existe um lugar à mesa que nós podemos nos assentar com Jesus Cristo e nós podemos desfrutar da presença dEle em termos comunhão com Ele e intimidade. E muitas vezes nós não acessamos este lugar por falta de conhecimento ou por conta do pecado. E o Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa manhã para falar para a gente assim: filhos, eu quero que vocês se assentem à mesa comigo. Eu quero que vocês desfrutem dessa mesa comigo. Existe um banquete preparado para vocês. E vocês não podem se contentar com as migalhas que o mundo te dá. Amém? E aqui em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui o Senhor, Ele estava libertando o povo dele do Egito. O povo já havia ali uma média de 400 anos que eles estavam sendo escravizados no Egito. E esse período era um período de grande sofrimento para o povo de Israel, para o povo de Deus. E o Senhor, Ele
escutou o clamor daquele povo, ele ouviu o clamor daquelas pessoas, e ele levantou Moisés como um homem de Deus para trazer a libertação ali para aquele povo. E quando Moisés ele vai até Faraó, e ele fala que o Senhor desejaria que o povo saísse daquele lugar e fosse adorar a ele, a uma distância de 3 dias de viagem, ali em um monte, Deus ele endurecia o coração de Faraó. O Faraó ele não deixava com que o povo ele fosse adorar o Senhor, e o Senhor ele enviou as pragas. Foram um total de 10 pragas. E aqui essa passagem, quando o Senhor está instituindo a Páscoa, é quando Deus ele está vindo libertar o povo. Tanto que Deus ele fala para o povo, olha, é assim que vocês devem comer, com as sandálias nos pés e com um cajado na mão, porque certamente nessa noite vocês serão libertos, vocês serão livres. E o Senhor ele veio com o poder dele e libertou aquele povo. O Senhor, ele usou da vida de Moisés para transmitir essa mensagem ao povo e eles serem libertos do Egito. E quando o Senhor, ele institui esse momento ali sobre o povo, ele fala para eles que eles deveriam sacrificar um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. E com o sangue daquele cordeiro eles deveriam passar nos umbrais das portas e também nas vigas. E o anjo da morte, a 10ª praga, iria passar ali naquela noite. E por onde aquele anjo passasse, o anjo da morte passasse, se houvesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e na viga das portas, eles não iriam entrar naquela casa e matariam o primogênito, mas ele iria passar por cima. E é esse o significado da palavra Páscoa, passar por cima. E o anjo da morte não passou ali pelas casas dos hebreus, do povo de Deus. Só passou na casa ali, nas fazendas, na criação do povo do Egito. E os primogênitos, eles vieram a falecer. Então o faraó falou, Moisés, sai daqui com esse povo, vá adorar o seu Deus. Podem sair. E eles que estavam com as sandálias nos pés, com os cajados nas mãos, saíram daquele lugar e foram em direção à terra que o Senhor prometeu para a vida deles. E aqui o Senhor, ele nos mostra algo muito interessante e aquilo que nós devemos ter como prática nas nossas vidas. Aqui no versículo, a partir do versículo 8, no versículo 8 diz assim, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Aquele cordeiro que eles sacrificaram, eles deveriam assar e eles deveriam ter ali um momento de ceia. Eles reuniram a família deles, a quantidade que aquele cordeiro dava para tantas pessoas, porque não era para sobrar nada. E naquele momento eles ceiaram, eles tiveram ali um momento de uma refeição juntos, se preparando para alcançar aquilo que Deus havia prometido para a vida deles. E assim eles fizeram. E Deus ele nos mostra aqui a importância de nós estarmos sentados à mesa, de nós estarmos preparados diante dele. Existe um banquete do Senhor preparado para as nossas vidas, como um princípio que ele estabeleceu. Sabe aquele momento que você senta com a sua família na mesa e você ali tem aquela refeição junto com a sua família, é um momento que você conversa com eles, que você abre o coração. Lá em casa a gente tem esse costume da gente fazer as nossas refeições juntos, eu e a minha esposa, e daqui uns tempos vai ser junto com o Azaf, que está no forninho. E a gente senta ali juntos à mesa e a gente conversa um com o outro, a gente fala dos planos de Deus, a gente fala sobre a nossa vida pessoal. É um momento de relacionamento, é um momento de intimidade. Não é um momento onde o celular ele toma o nosso tempo e a gente fica mexendo nele e almoçando ao mesmo tempo, tendo uma refeição. Aquele era um momento para as famílias se prepararem. Aquele era um momento para as famílias estarem despertas, estarem em alerta por aquilo que o Senhor iria fazer.
Eles deveriam ser obedientes, porque se eles não fossem obedientes, o anjo da morte passaria ali na casa deles e mataria o primogênito. Então eles precisavam ser obedientes ao Senhor e eles precisavam estar com as sandálias prontas para sair daquela terra. E da mesma forma, meus irmãos, é assim nas nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes a Deus, a participarmos do banquete com Ele, a não vivermos uma vida em pecado, e nós precisamos ser obedientes a Deus em estarmos com as nossas sandálias preparadas para a pregação do Evangelho. A Páscoa, ela representa a libertação. A libertação. Que Deus ele veio e libertou aquele povo, e nós vamos ler no Novo Testamento o que Jesus ele fez pelas nossas vidas, nos trazendo a libertação. E quando ele nos chama a estarmos à mesa, a desfrutarmos de um banquete, não é para que a gente fique somente na mesa. Porque se a gente quer ficar só na mesa com Deus, ali, só na presença dEle, vivendo só uma vida espiritual e a nossa vida física e a nossa vida secular, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar mau testemunhos dela? De maneira alguma. Nós precisamos ter o equilíbrio em estarmos na presença de Deus, em sermos obedientes a Ele, vivendo uma vida em santidade, mas também a sairmos por esse mundo e pregarmos o Evangelho e sermos influência para as pessoas que estão na sociedade. Amém? Abre comigo em Mateus, capítulo 26, versículo 17. Mateus, capítulo 26, versículo 17. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acaba de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então aqui os discípulos, eles preparam a Páscoa. Jesus fala para eles poderem ir, eles perguntam para Jesus aonde que Jesus haveria de passar a Páscoa. E Jesus fala para eles irem até a cidade, que eles encontrariam um homem. Em Lucas, capítulo 22, se eu não me engano, fala que eles encontrariam um homem carregando ali um vaso com água, e não era comum naquela época os homens carregarem vasos com água, isso era um trabalho das mulheres. Então, ali Jesus já mostra algo diferente para eles: é dessa forma que vocês vão saber o lugar que vocês devem preparar a Páscoa, para a gente poder ceiar, para a gente poder ter um momento à mesa.
E naquele momento, à mesa, Jesus ele mostra intimidade com os seus discípulos. Imagina os discípulos ali conversando com Jesus, e em certo momento, Jesus fala para aqueles discípulos: olha, um de vocês vai me trair. E ali pode ter gerado uma tensão naquele lugar. Eles começam a perguntar um para os outros: será que sou eu? Será que é você? Não, quem que é, mestre? Quem que é, mestre? Aquele que come junto comigo, Jesus falou. E Jesus, ele perguntou para Jesus ele respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. A mesa é um lugar também da gente acertar as coisas, alinhar os planos, alinhar os sonhos, alinhar as coisas, aquilo que está errado no nosso meio. E Jesus, naquele momento, ele estava alinhando certas coisas que era necessário que acontecessem, como foi profetizado. E naquele momento de tensão, Jesus, ele tomou o pão, o abençoou, partiu dizendo aos seus discípulos: tomem, comam isso é o meu corpo. E depois ele pegou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A ceia do Senhor era algo comum entre os discípulos. Era um lugar que Jesus ele tinha comunhão com os seus discípulos, tinha intimidade com eles. Tanto que quando Jesus ali ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e os discípulos ainda não tinham tido contato com ele, e 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, e Jesus se achegou até eles, e enquanto eles andavam, Jesus perguntou: o que aconteceu? E eles falaram: como assim? Você não sabe o que aconteceu? Sendo que eles nem sabiam com quem que eles estavam conversando, naquele momento era o próprio Jesus Cristo. Então eles contaram ali para Jesus o que havia acontecido, e aqueles discípulos, eles chegaram em um momento da estrada que Jesus iria para um caminho e eles iriam para outro, mas aqueles discípulos falaram: não, Senhor, venha ter com a gente, já está chegando a noite. E Jesus foi junto com eles. E quando Jesus estava com eles à mesa, partindo o pão, os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus, e Jesus desapareceu naquele momento. Então era algo comum entre os discípulos, eles estarem à mesa junto com Jesus. Eles estarem ali partindo do pão, porque naquele momento que Jesus ele parte do pão, como algo comum que era entre eles, um momento de intimidade, os olhos deles se abriram e eles perceberam que aquele era Jesus. Então eles foram e anunciaram aos outros. E Jesus, nesse momento aqui, antes de se entregar naquela cruz pelas nossas vidas, no versículo 28, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus, ele estava mostrando para os seus discípulos o que era necessário ele passar. Que ele haveria de sofrer uma morte de cruz, que ele iria ser humilhado, ele passaria por dor, por sofrimento. E foi isso que Jesus ele fez. E Jesus ele deixou ali uma ordenança em aqueles discípulos fazer um ato em memória dele, para eles se lembrarem do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Um sacrifício para a remissão de pecados, porque não tem como, meus irmãos, a gente querer se assentar à mesa com Jesus, fazemos parte com Ele se nós estamos vivendo uma vida de pecado, algo que desagrada a Deus. Em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas Jesus, Ele fala:
derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. No Velho Testamento, eles ofereciam os cordeiros, sem mancha, mácula, sem defeito algum, para a remissão dos pecados, e o sacerdote, ele entrava ali, naquele lugar que o Senhor preparou, e ele oferecia o sacrifício, e ele derramava o sangue em favor do povo. E Jesus Cristo, ele estava mostrando que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista já havia profetizado. Quando Jesus foi até ele para ser batizado, João Batista falou assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali o preço que Jesus pagou, o sacrifício de Jesus naquela cruz, foi para a remissão dos nossos pecados, e nós somos perdoados. Nós recebemos perdão. Não é necessário mais termos um auto-julgamento sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós cometemos no pecado. O inimigo, ele nos acusa, ele tenta lançar nas nossas mentes, ele vem com tentações sobre as nossas vidas para vivermos uma vida de pecado, porque não é fácil nós estarmos nesse mundo ao qual nós não pertencemos a ele. Não é fácil. São tantas coisas que nos cercam e pode nos levar a viver uma vida de pecado. Mas em Jesus nós podemos ter uma nova vida. Em Jesus nós recebemos o perdão dos pecados. E nós podemos assentar à mesa junto com Ele. Amém? Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 18. Esse é o sangue da aliança do Senhor para a remissão dos pecados. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança que vocês estejam em Deus. Antes nós éramos escravos do pecado. Quando aquele povo ele estava escravo ali no Egito, e Deus ele falou para aquele povo sacrificar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais e nas vigas das portas, que o anjo da morte iria passar, o Senhor estava libertando eles da morte. O Senhor estava libertando eles da escravidão. E antigamente também, quando ali tinha uma pessoa que era escrava de um senhor, era necessário pagar um preço. E o preço que eles pagavam ali por aquelas pessoas, podia aquela pessoa ela ser liberta daquela escravidão que ela estava vivendo. E quando Jesus ele ofereceu ali a vida dele em favor das nossas vidas naquela cruz, ele pagou o preço. Antes nós éramos escravos do pecado. Antes estávamos debaixo da autoridade da morte. Mas Jesus Cristo, ele pagou o preço pelas nossas vidas, e não foi um preço pago com prata, com ouro, mas foi um preço pago com o precioso sangue dele, derramado ali naquela cruz pelas nossas vidas. E em Jesus Cristo nós podemos ter uma nova vida. Foi manifestado nesses últimos tempos sobre nós esse preço pago por Jesus, e essa aliança que ele tem com as nossas vidas, onde nós não submetemos mais as nossas vidas à escravidão, mas nós oferecemos os nossos corpos a Deus, os nossos membros, a obras de justiça. Nós oferecemos as nossas vidas para vivermos uma vida por Ele. Se aquilo que nos impedia de nos achegarmos até a Deus, de nos assentarmos à mesa com Ele, já não impede mais,
o preço que era necessário ser pago para poder entrar neste lugar de abundância e de uma vida plena, Jesus Cristo, Ele pagou pelas nossas vidas. Não é sacrifício que o Senhor, Ele deseja mais das nossas vidas. Não é sacrifício. A palavra de Deus, ela nos ensina que Ele não deseja que a gente ofereça a Ele sacrifício. Mas o que o Senhor deseja é misericórdia, é hesed, é amor fiel. É isso que o Senhor está desejando das nossas vidas, fidelidade. Em vivermos uma vida em santidade. Sede santos, pois eu sou santo, assim diz o Senhor. Vocês não são mais escravos da morte. Vocês não são mais escravos do pecado. O pecado não tem mais autoridade sobre as suas vidas. A inveja, o orgulho, a soberba, a prostituição não tem mais autoridade sobre a sua vida. Se tão simplesmente nós cremos no Senhor e entregarmos os nossos corações a Ele, as nossas vidas a Ele, Ele nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele pagou o preço por nós. Abre comigo em Hebreus capítulo 10, no versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Que diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles, e inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é favor imerecido. Nós não merecíamos tão grande amor. Jesus, Ele não veio apenas para aqueles que são bonzinhos. Jesus, Ele não foi parcial. E Ele se entregou somente por aqueles que fazem as coisas boas. Mas Jesus Cristo, Ele se entregou por todos, porque é do desejo de Deus que todos sejam salvos. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Ele fala: se você se arrepender, se você se voltar para mim, você ter o seu coração em mim, assim diz o Senhor, nós podemos se achegar até a presença dEle, com ousadia, com fé, pelo sangue de Jesus Cristo derramado ali naquela cruz. Versículo 17, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei, assim diz o Senhor. Porque Jesus, Ele pagou o preço. Nós recebemos perdão, irmãos. Nós somos perdoados. Não fique se auto-julgando. Não deixe um auto-julgamento vir sobre a sua vida. E você ficar remoendo isso no seu coração, pelo pecado que você cometeu, e essa ferida, que pode ser que esteja aberta na sua alma. Só Jesus Cristo, Ele pode vir, Ele pode curar.
Se o Senhor, Ele já se esqueceu dos seus pecados, te perdoando, por que você insiste em trazer à memória aquilo que o Senhor já te perdoou? É uma nova vida. Em 2 Coríntios fala que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você recebeu o perdão pelos pecados no Senhor Jesus. Entre com ousadia na presença de Deus. Entre com ousadia na presença de Deus. Tem uma história de um jovem que há um tempo atrás ele congregava junto com a gente e ele tem um auto-julgamento. Para vocês terem noção, ele vem até a rede de jovem no sábado, mas ele não entra na sala da rede de jovem, porque ele fala que ele não é digno de entrar na sala, que para ele não tem mais jeito. E a gente conversa com esse jovem, a gente fala que ele recebeu o perdão em Jesus Cristo, mas com o coração ainda endurecido, com a seta que Satanás lança na mente dele, ele ainda está fechado. Sabe, esse é um exemplo que pode acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós queremos nos achegar até Deus. Aí você se lembra, eu cometi um pecado hoje à tarde. Ontem à tarde. Eu fiz algo que desagradou a Deus. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Jesus Cristo, Ele pagou o preço. Se você se arrepender, você não voltar a cometer aquilo que você fazia antes, você recebe o perdão pelos pecados e você pode entrar na presença de Deus. Entre na presença de Deus, desfruta do banquete que Ele tem para a sua vida. Amém? Em Mateus, no capítulo 26, versículo 29, Jesus ele falou: até aquele dia que beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Jesus ele estava avisando que ele iria ressuscitar e ele ressuscitou e ele reina junto com o Pai. Depois que Jesus ele ressuscitou, ele passou ainda alguns dias nessa terra, dando mais algumas direções para os seus discípulos. Então ele subiu aos céus e ele está junto do Pai. E Jesus ele falou: eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo como Consolador. E através do Espírito Santo de Deus, nós podemos viver uma vida com Deus. Nós podemos estar juntos com Ele em todo momento. O Senhor, Ele não nos deixou sozinhos. O Senhor, Ele não nos abandonou. Mas o Senhor, Espírito Santo, Ele vem sobre as nossas vidas. E Ele nos conduz, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20... é um convite para sentarmos à mesa junto com Jesus. Aqui a palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato, assim diz o Senhor. Eis que estou à porta do seu coração, diz o Senhor, e bato. Se você abrir a porta do seu coração e permitir com que Jesus ele entre, Ele vai ceiar com você e você vai ceiar com Ele. No costume judaico, quando eles falam em ter esse momento de ceia, em ceiar juntos, eles se assentarem à mesa, deles estarem ali em um momento de comunhão, em um momento de intimidade, e também um acordo é firmado de ambas as partes. Quando eles compartilham do pão e compartilham do vinho, eles estão falando assim: tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. Jesus ele está falando para as nossas vidas: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero estar junto com você, vivendo uma vida em comunhão. Não viva uma vida de pecado. E tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. Entrega para mim o seu coração, assim diz o Senhor. Jesus, ele tem muito mais para nos entregar do que a gente para poder entregar para ele. Essa é a verdade. E muitas vezes a gente se contenta com as migalhas desse mundo.
e se contentar com as migalhas desse mundo é ser totalmente influenciado por Satanás. É abrirmos o nosso coração, darmos liberdade na nossa mente para que o diabo ele venha e fique agindo nas nossas vidas, lançando seta nas nossas vidas. Um exemplo claro disso é sobre os dízimos, as ofertas e as primícias. O Senhor, Ele fala para trazermos os nossos dízimos à casa do tesouro, e Ele vai fechar a boca do devorador, Ele vai aumentar os nossos celeiros. O Senhor, Ele fala sobre as ofertas, de trazermos com alegria ao Senhor, e os nossos celeiros, eles serão plenamente cheios. Existe uma bênção para Deus, de Deus para as nossas vidas, sobre os dízimos, ofertas e primícias. E o que o diabo, ele lança na nossa mente? Você vai lá dar dinheiro para o pastor? Para que você vai dar a sua oferta? Você vai ofertar na vida desse missionário? Olha só, ele está indo viajar, está indo passear. Para que você vai fazer isso? Olá, estão indo para mais uma viagem missionária. Esse dinheiro poderia ser gasto para tantas outras coisas. Poderia ser feito tantas outras coisas. O diabo, ele tenta lançar isso nas nossas mentes, meus irmãos. É fato, é real. Uma coisa que eu falo para minha esposa, a gente não faz contas de quanto que a gente gasta com missão lá em casa. A gente não faz conta. O Senhor pediu para ir, a gente vai. Ah, mas está difícil. Aí de vez em quando o Senhor pede ainda, a gente está passando um aperto financeiro e a gente fala, Senhor, é só a provisão do Senhor mesmo, para vir sobre as nossas vidas. Porque não tem como. E o Senhor, Ele vem, Ele traz a provisão, Ele faz acontecer. Mas por que a gente não faz conta? Porque a gente não quer dar liberdade para Satanás ficar lançando seta na nossa mente. Ah, você poderia, com o dinheiro que você gastou em missões até hoje, você poderia comprar uma casa, você poderia ter trocado o seu carro, você poderia ter ido viajar, passear em outros lugares. Facilmente o diabo ele pode lançar isso nas nossas mentes. Mas existe uma abundância, uma vida plena no Senhor, uma bênção que só Deus pode nos entregar e que o inimigo, que as coisas desse mundo não pode dar. E essa recompensa, ela está em Deus, ela está firmada em Jesus. Existe uma vida em abundância. Quando você oferta, quando você dizima, quando você oferece as suas primícias ao Senhor. Existe uma vida em abundância, e não se contente com as migalhas em deixar Satanás te influenciar nessa área. Amém? A falta de perdão, em você não liberar perdão para outra pessoa. A falta de perdão, ela causa uma tristeza profunda na sua vida. Quando você não perdoa, você fica remoendo, e quando você até mesmo olha para aquela pessoa, te causa uma ira, uma raiva, e você fica ali se remoendo, e muitas vezes causa até doenças físicas, porque não se libera o perdão. E o que o inimigo ele coloca diante da gente como migalha sobre o perdão? Por que você vai perdoar essa vida? Olha o tanto, as coisas más que ela fez para você. E liberar perdão, meus irmãos, não é que você tem que voltar a caminhar com aquela pessoa, em viver uma vida junto com aquela pessoa, não é isso. Mas é você viver uma vida em paz. Em paz. Em saber que você liberou perdão para aquela pessoa. E o inimigo, ele pode te oferecer as migalhas. Mas o Senhor, Ele fala para perdoarmos uns aos outros, mesmo aquele que tem nos ofendido. Deve ser liberado perdão. E o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a liberar esse perdão. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a colocarmos isso em prática nas nossas vidas. Não dê lugar ao diabo a viver uma vida de migalhas com a falta de perdão. Outra coisa que o inimigo ele tenta colocar na nossa mente como migalha, que nós não precisamos pregar o Evangelho. Eu não preciso pregar o Evangelho porque eu não sou evangelista. Eu não preciso pregar o Evangelho porque eu não sou pastor. Eu não sou missionário, então eu não preciso pregar o Evangelho. A palavra de Deus, ela diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor, Ele não falou assim, evangelistas vão pelo mundo e pregam o Evangelho. Pastores vão pelo mundo e pregam o Evangelho. Mas Jesus, Ele falou assim, sejam
sal, sejam luz desse mundo. É necessário a gente ser a diferença na sociedade, ser a diferença nesse mundo. Às vezes não vai ser com palavras que você vai pregar o evangelho, mas através das suas atitudes. Quando eu estava na África em 2017, eu andava com uma camiseta azul. Quem se lembra daquela época, a gente tinha uma camiseta que era com amor por aquele que nos amou. E estava passando lá 3 meses na África, servindo ao Senhor, e andando com essa camiseta na rua, vinha um caminhão. Irmãos, lá eles fazem cada coisa que de vez em quando você fica meio assustado assim. Um caminhão cheio de saco de trigo de 50 quilos. E aquele caminhão vindo naquela estrada de terra e o motorista chutando mesmo. Rápido. E tinha um rapaz ainda em cima do caminhão, ainda em cima do saco de trigo. Passou em um buraco. Na hora que passou no buraco, eu vi aquela pessoa em cima do caminhão assim, ó, voando, voltando e saco de trigo caindo para tudo quanto é lado. Aí eu e o Feliciano, o filho do pastor Mateus, a gente correu, a gente ajudou aqueles homens a colocarem os sacos de trigo em cima do caminhão, e quando a gente está saindo, caminhando assim, voltando ali para o nosso caminho, um rapaz ele gritou assim, é com amor mesmo, hein? Aí eu parei, olhei assim para ele, aí ele falou, com amor mesmo, igual está nas camisetas, o que vocês fizeram agora. A atitude que a gente teve, movido pelo Espírito Santo de Deus, levou a gente, falei, agora abriu a porta para pregar o evangelho. Agora chegou o momento, fui até aquele homem, conversei com ele, preguei o evangelho, dei uma Bíblia para ele, ele aceitou Jesus, a gente fez uma oração e ele falou assim, eu falei para ele, tem alguma coisa específica que você deseja pedir para Deus? Ele falou, eu preciso de trabalho. Eu falei, amém, eu vou orar pela sua vida. Orei por ele, e quando faltava 2 dias para poder vir embora da África, eu fui pegar uma chapa é uma van que tem lá em Moçambique, e cabe 15 pessoas, mas eles colocam ali 20 pessoas dentro, 22 pessoas, facinho. Ali é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, e eles vão colocando. E vai entrando gente, e fica tudo mutuado dentro da chapa. Aí nesse dia eu lembro que não tinha lugar atrás na chapa, eu sentei do lado do motorista. E eu fiquei do lado do motorista, ali sentado, com minha mão assim, no estofado que tinha. Aí eu percebia que ele ficava olhando para mim. Eu falei, não acredito, esse cara está embaçando na minha. O que esse cara ele quer comigo? Porque ele ficava olhando e olhando para mim. Aí ele pegou e deu um tapa na minha mão. Aí eu falei, o que esse cara quer? E aí ele pegou e falou assim, Mulungo, que significa branquelo. Mulungo, você não se lembra de mim? Aí eu olhei direito para ele, aí cabelo cortado, barba feita. Falei, não lembro. Aí ele falou, eu sou aquele rapaz que você orou aquele dia do saco de trigo. Que você pegou e foi lá e ajudou o pessoal a colocar o saco de trigo em cima do caminhão. Olha só, eu arrumei trabalho. Já tem mais de 1 mês que eu estou trabalhando aqui nessa chapa. Eu falei, glória a Deus. E ali a gente foi conversando, falando mais sobre a palavra de Deus. E ele tirou de cima do painel assim, a Bíblia que eu tinha dado para ele. Olha aqui a Bíblia, eu estou lendo ela. Eu estou lendo ela. Então, às vezes, a nossa atitude abre as portas para a gente pregar o evangelho. Você, meu irmão, faz a diferença onde você está, onde você alcança, eu não chego. No seu trabalho, você pode pregar o evangelho, você pode falar de Jesus através das suas atitudes. Não deixa Satanás colocar a vergonha no seu coração. Lembra, aquele povo, eles estavam preparados com as sandálias no pé, para eles poderem sair daquela terra. Da mesma forma, nós precisamos estar preparados com a sandália da prontidão do evangelho da paz, a pregarmos pelo mundo. É isso que Deus ele está desejando das nossas vidas. É viver uma vida em abundância. Amém? Outra coisa que o inimigo ele tenta colocar nos nossos corações, gostaria de estar chamando o ministério do louvor, sobre congregar. A palavra de Deus, ela nos diz assim, que a gente não deve deixar de congregar como é costume de alguns, ainda mais que a gente vê que se aproximam o fim dos tempos. Nós não podemos deixar de congregar.
É nesse lugar nós recebemos palavra do Senhor. É neste lugar que a gente tem comunhão. É nesse lugar que ferro afia ferro, meus irmãos. E o inimigo, ele tenta lançar a migalha nos nossos corações. Ah, eu sou igreja e eu sirvo na minha casa e eu vejo o culto na minha casa e eu faço até o meu culto na minha casa, porque eu sou a igreja e eu não tenho que congregar. O povo perece por falta de conhecimento. Porque ser igreja não é uma pessoa sozinha. Ser igreja é um acumulado de pessoas, um ajuntamento de pessoas que elas se reúnem para adorar a Deus. Tá bom, é independente do lugar. Se a gente se reunir aqui como igreja, se tiver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Se a gente se reunir na Praça da Baleia, em 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor, Ele se faz presente. E nós podemos levantar um altar de adoração a Ele. Mas sozinho não dá, e não deixa o inimigo colocar isso no seu coração. Não deixe o inimigo colocar isso na sua mente. Queira fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Como igreja, nós estamos vivendo um despertar e um momento incrível daquilo que o Senhor vai fazer em Ubatuba. Não só em Ubatuba, mas também no Brasil, nas nações, por onde nós fomos. E sabe como que você vai viver isso? Vivendo na igreja. Vivendo junto com a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você está cansado, está sobrecarregado, está difícil caminhar, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela fala, é melhor serem 2 do que 1. Porque se um estiver caindo, o outro vem, pega e ajunta, e ajuda a se levantar, e a caminhar juntos. Não queira caminhar sozinho. Não queira viver uma vida isolado do corpo de Cristo. Amém? Jesus, Ele ressuscitou e Ele vive. Em João 10:10 diz: o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus, Ele diz: a paz eu lhes dou. A paz que o mundo não pode dar, essa paz eu lhes dou. A paz que excede todo entendimento, só Jesus Cristo, Ele pode nos entregar. E é nesse lugar, em sentarmos à mesa, e Ele compartilhar com a gente aquilo que Ele tem. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Aquilo que nós vivemos com Jesus aqui nessa terra, e nós podemos viver uma vida em abundância, de paz, de alegria, junto com Ele, é um momento. Existe ainda uma vida eterna. Jesus, Ele falou, eu vou para junto do meu Pai, eu vou preparar lugares para vocês. E Jesus, Ele voltará para nos buscar. E abre comigo em Apocalipse capítulo 19, no versículo 9. É o último versículo que eu quero ler com vocês, para a gente orar. Diz assim: então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando Jesus, Ele fala lá em Mateus, no capítulo 26, até aquele dia que beberei o vinho novo no reino do meu Pai. E aqui Jesus, Ele está falando sobre a volta dEle. Jesus, Ele se entregou naquela cruz, Ele venceu a morte não pôde detê-lo, Ele ressuscitou, Ele foi para junto do Pai preparar um lugar para as nossas vidas, e Ele voltará para buscar a sua noiva apaixonada. E aqui é o convite. Então o anjo me disse: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Existe um banquete preparado para as nossas vidas. Existe um momento que nós vamos ceiar com Deus,
que nós vamos ceiar com Jesus, uma ceia celestial. Eu não sei o que vai ter de alimento nessa mesa, mas o simples fato de estarmos com Jesus, e sobrenatural, não é tão simples assim. Nós vamos estar com Jesus ceando com Ele, tendo intimidade com Ele, um lugar que não vai haver mais dor, um lugar que não vai ter mais angústia, é um lugar de paz, um lugar de alegria, é um lugar onde as ruas elas são de ouro. Esse é o lugar que Jesus está preparando para as nossas vidas. Nós precisamos ser perseverantes, obedientes, estarmos diante do Senhor, sentados à mesa com Ele, abrindo os nossos corações, e quando Ele voltar para buscar a sua igreja, e nós clamamos Maranata, vem Senhor Jesus, nós entraremos com Ele nas bodas do Cordeiro, e nós vamos ceiar juntos. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Essa é uma manhã que o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar de vivermos uma vida em abundância, porque Jesus Ele já pagou o preço pelas nossas vidas, em estarmos assentados à mesa junto com Ele, em reinarmos junto com Ele, em vivermos uma vida em santidade, em estarmos preparados. E se você nessa manhã nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se você crer com o seu coração e confessar com seus lábios que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Jesus Ele está à porta e Ele está batendo. Se você abrir o seu coração, Ele vai entrar e vai ceiar contigo. Se nessa manhã você deseja fazer uma oração aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, levante a sua mão que eu quero orar com você. Essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando. Gostaria de estar convidando você a vir aqui à frente. Amém? Glória a Deus. Se tem mais alguém que deseja fazer essa oração aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, vem aqui à frente que eu quero orar com você. Esse é o momento que o Senhor preparou. Esse é o momento que o Senhor escolheu para você abrir o seu coração, para você confessar a Ele como o seu único e suficiente Salvador. Se você também já andou nos caminhos do Senhor, mas está afastado, você não está mais vivendo uma vida próximo de Deus, esse é o momento de você se reconciliar com o Senhor. Volte para o Senhor. Existe um banquete preparado para você. Não é uma vida de migalhas que o Senhor tem para a sua vida, mas é uma vida e vida com abundância. Se você deseja fazer essa oração, vem aqui à frente. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro pela vida da Michelle, Senhor. Obrigado, Deus, porque esse é o momento onde há festa nos céus, ó Pai. Quando alguém te aceita, Jesus, e quando alguém entrega a vida ao Senhor. Michelle, o Senhor, Ele tem um banquete preparado para a sua vida, de você se assentar à mesa junto com Ele e desfrutar de uma vida em abundância, de uma vida plena. O Senhor, Ele te ama tanto que Ele entregou o único Filho dEle para morrer numa cruz, por amor a você. Seus pecados são perdoados. E você pode viver uma vida plena no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida
Que o Espírito Santo de Deus venha sobre o seu coração, te ajudando, te auxiliando em todas as coisas, trazendo coragem. Todos os momentos que vier o medo, que o Espírito Santo de Deus venha com poder sobre a sua vida e que haja uma coragem sobrenatural para avançar, para romper as coisas sobrenaturais e naturais que precisam ser rompidas na sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame mais do amor dele sobre você. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Eu peço que o Senhor auxilie a Michelle em tudo aquilo que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Michelle, a melhor escolha que você fez na sua vida: entregar a sua vida a Jesus. Amém? E você não está sozinha. Você tem uma família, você tem o corpo de Cristo para caminhar junto com você. Eu quero que você olhe para trás para você ver essa família. Amém? Deus abençoe. Aleluia! É festa nos céus, amém, meu irmão? Você pode se alegrar junto com o Senhor. Que a alegria, a festa, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele gosta muito de festa. E Ele fala que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Imagina os anjos fazendo festa, o Senhor, Ele fazendo festa. Isso é bênção demais. Isso é maravilhoso. Amém? Nós vamos estar adorando o Senhor com uma canção. E nesse momento, que você possa estar buscando no Senhor, esse estar sentado à mesa, está entregando ainda mais a sua vida a Deus. Esse é o momento que Deus Ele preparou. Se você percebe que não está vivendo uma vida na plenitude do Senhor, uma vida em abundância, comece a clamar a Jesus e comece a pedir a Ele. E o Senhor nessa manhã vai estar tocando o seu coração e a sua vida, em nome de Jesus. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória
e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Aleluia! Deus forte, Aleluia! Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sheketarabarabassore, ketarabarabarabassore, ketaradarabarabarabarabasso. Sheketarabarabarabarabassere, ketarabarabarabarabasshe, ketarabarabarabarabasshe. Sheketarabarabarabarabassore, ketaradarabarabarabarabasshe. Uma vida em abundância é o que o Senhor te prometeu. Uma vida plena é o que o Senhor nos prometeu. Sheketarabarabassore, ketarabarabarabasshe. Há um lugar na mesa. Você pode se assentar à mesa junto com Jesus Cristo e desfrutar de um banquete celestial e desfrutar de uma vida em abundância, de paz, de alegria, de justiça, do poder de Deus agindo sobre a sua vida e tocando no seu coração. Por isso, em nome de Jesus, que todo pecado que tem reinado sobre a sua vida, que em nome de Jesus, que você seja liberto agora, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. O pecado, ele não tem mais poder sobre a sua vida. O pecado, ele não tem mais poder sobre o seu coração, sobre a sua mente. Você é liberto pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Você é livre em Jesus Cristo. Você recebeu o perdão pelos pecados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se prepare para viver o melhor ano da sua vida. Se prepare para viver uma vida sobrenatural com o Senhor. Se prepare para viver uma vida em abundância. Se posicione perante a mesa do Senhor. Se renda a Ele. Reconheça Jesus como o Senhor da sua vida, pois não há outro, não há outro, não há outro nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, em ti eu sou, e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Louvamos o Senhor, ó Pai. Tu és bom, Senhor, o tempo todo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado, Jesus. Nós ansiamos pela Tua volta, Jesus. Nós vamos desfrutar de um banquete celestial, Jesus. Que o Senhor venha logo. E enquanto o Senhor não vem, Jesus, que possamos cumprir com a Tua ordem de pregar o Teu Evangelho. Esse Evangelho, ele será ouvido em todos os lugares, Senhor. E todos os povos, raças, línguas e nações declararão que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que só o Senhor é que reina e que vive, Senhor. Aleluia, aleluia. Que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe.